Nós estamos no mês de maio e considerado também Maio Laranja, em atenção ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um assunto bastante importante e significante na nossa sociedade. E para isso eu vou conversar com a delegada Nayara Travassos, que está aqui ao meu lado, e nós vamos falar sobre esse assunto que tanto atinge a nossa sociedade, seja aqui em Caratinga, na nossa região, no país. É um assunto extremamente importante que nós devemos estar sempre abordando e alertando também aos pais, aos professores, a todos que passam aí por essa situação. Doutora Nayara, obrigada por estar nos recebendo. A gente queria saber primeiro o que representa o Maio Laranja para a Polícia Civil, qual o papel da corporação no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O Maio Laranja é um movimento nacional, né? Ele acontece em todo o Brasil, com vistas a intensificar, né, as ações de combate ao crime de violência sexual contra crianças e adolescentes. A Polícia Civil de Minas Gerais, ela não fica atrás desse movimento, né? Esse ano, esse movimento em Minas Gerais, na Polícia Civil, ele tem um slogan, né, que é a violência dá sinais. Com isso, a Polícia Civil realiza durante esse mês de maio várias atividades de repressão a crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Nós estamos vendo aí em todo o estado operações, conclusões de investigações, no combate a esse tipo de crime, mas também há muitas ações preventivas, com o semáforo do toque, né, que é um instrumento que a gente utiliza e vai até as escolas, as creches das comunidades, onde nós fazemos palestras, trabalhos de conscientização das crianças, de professores, educadores, pais, né, sobre esse tema. De uma maneira lúdica, os policiais civis vão até as escolas e fazem essas palestras para que as crianças entendam, né, se elas podem estar sofrendo esse tipo de abuso e como elas devem pedir ajuda. Doutora Nayara, quais são os tipos mais comuns de crimes sexuais contra crianças e adolescentes registrados pela Polícia Civil e onde geralmente eles acontecem? Bom, a gente tem os mais variados, né, tipos penais, mas o mais comum de acontecer é o estupro de vulnerável, né, que é previsto no artigo 217-A do Código Penal, que é a prática de qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal com menores de 14 anos. Né, independente, né, se esses menores dão consentimento ou não, porque a lei entende que o menor de 14 anos ele não está formado psiquicamente, né, para poder dar o consentimento para a prática desses atos. Então, basicamente, né, na maior parte, é esse tipo de crime, mas a gente também tem importunação sexual, outros crimes que podem acontecer, né, pornografia. Mas o estupro de vulnerável, ele é o que mais acontece. Infelizmente, a maior parte dos casos é dentro da convivência familiar, né, da criança ou do adolescente. Geralmente são pais responsáveis, pessoas que têm um acesso direto à criança. Geralmente, como são feitas as investigações desses crimes? Quais os primeiros passos depois que a polícia recebe a denúncia? Então, a gente instaura o inquérito policial, né? Hoje, nós temos o protocolo humanizado de atendimento a esses crimes, que é feito pelo hospital local. Essas crianças ou adolescentes, né, são encaminhados para esse hospital, onde é feito um exame de violência sexual, são colhidos também materiais genéticos ali, que são encaminhados para Belo Horizonte, para a perícia médico-legal de lá, né, que vai avaliar esses materiais coletados. E também a gente instaura o inquérito, faz todas as diligências, porém a criança ou o adolescente, eles não são mais ouvidos na delegacia. Nós representamos ao Poder Judiciário
para que seja feita uma antecipação de prova judicial e o depoimento especial é feito perante o juiz e o Ministério Público, os advogados, como forma de evitar que a criança seja revitimizada, ou seja ouvida uma vez na delegacia, depois tenha que relatar novamente o fato perante o juiz. Então, ele é ouvido uma única vez, de uma maneira que causa menos impacto para ele. Ele é ouvido lá no fórum, numa sala própria para isso, com profissionais habilitados, né, psicólogos, assistentes sociais. Essa prova fica gravada, né, para que se evite daquela criança ou adolescente ser ouvido novamente. Então, assim, hoje a investigação é feita assim de maneira a evitar maiores transtornos para a vítima. Quais sinais comportamentais podem indicar que uma criança ou um adolescente está sendo vítima de abuso sexual? Então, esse é o tema, esse ano, da campanha da Polícia Civil de Minas Gerais, né, que é a violência das sinais. Então, é muito importante que os pais, os professores, aquelas pessoas que têm contato com criança e adolescente, estejam muito atentos. Geralmente, a criança, ela apresenta mudanças de sinais, ela fica... dá sinais dessa violência, aliás, né, uma mudança de comportamento. Ela fica mais introspectiva, ela pode começar, talvez, a evitar, né, a pessoa com quem ela teve esse contato, né, digamos assim, que teve esse contato com ela. Geralmente ela busca ajuda de alguma maneira. Pode ter uma alteração de notas na escola, de aprendizados, e o isolamento, né, assim, que é muito característico nesses casos. Doutora Nayara, ainda existe muito medo ou vergonha de denunciar, né? Eu queria que você falasse aí para professores, para pais, como fazer essa denúncia de forma mais segura. Então, nas escolas, né, eu recomendo que, caso observem algo nesse sentido, que façam aí um relatório daquilo que a criança ou adolescente relatam, né, de maneira espontânea, sem tentar fazer muitas perguntas, que a gente recomenda assim, que a criança não seja assim, perguntada a respeito, que aquilo somente que ela relatar de maneira espontânea, que seja colocado, né, num relatório e que seja encaminhado para o Ministério Público, ou para o Conselho Tutelar, ou para a Polícia Civil, para que nós possamos tomar as providências, né? Os pais também responsáveis que souberem, podem nos procurar aqui diretamente para nós estarmos registrando a ocorrência, ou também a Polícia Militar. Tem alguns canais também que podem ser feitas denúncias anônimas, como o Disque 100, o Disque 181 e o 197, que são canais, né, que você pode fazer esse contato de maneira anônima. E tem o contato da Polícia Militar também, né, o 190, em casos de flagrante delito, em casos que estejam acontecendo, que pode ser acionada também a Polícia Militar. Certo. Para finalizar a nossa entrevista, doutora Nayara, eu queria saber qual a principal mensagem que você deixa para a sociedade sobre o combate a esse tipo de crime. Bom, esse crime, como, né, se tratam de vítimas muito vulneráveis, é necessário que nós nos posicionemos, né, em sabendo situações desse tipo, que a gente tenha coragem de denunciar, que a gente se disponha a testemunhar, né, que façam de tudo que seja necessário para a proteção das nossas crianças e adolescentes, porque eles são grupos vulneráveis, grupos muitas vezes que não tem como agir. Então, se você é procurado por uma criança, uma adolescente que te relata um fato desse tipo, ouça, né? Não vá logo julgando, achando que é uma mentira, né? Deixa que os profissionais que estão habilitados para avaliar essa criança, que eles tenham acesso a ela, né? Então, que seja levado muito a sério, né? Quando uma criança ou um adolescente procurar um adulto para relatar tal situação. E que nós nos posicionemos, né, nesse combate.